O estudo sobre o livro Karma Yoga, de Swami Vivekananda, e basicamente a busca pelo autoconhecimento. Swami Vivekananda diz que isso seria a meta suprema, cujo caminho é a yoga. Swami Vivekananda classificou a yoga em 4 caminhos principais. Seriam o Karma Yoga, um deles, e é o título da obra. Mas o que seria o Karma Yoga? Vimos então que a palavra yoga pode ser entendida como caminho, né? Enquanto o karma deriva da palavra em sânscrito, da raiz em sânscrito, kri, que seria fazer. E nesse sentido, toda ação ou todo efeito da ação. Então, nessa ideia do karma, tudo que nós fazemos, física ou mentalmente, ela é um karma e deixa, na verdade, impressões ou marcas em nós, nossos sentimentos e nossas ações. Assim, numa ideia de construção, nós somos responsáveis pelo que nós somos. Porque se eu sou as marcas das minhas ações passadas, o que eu sou hoje não deixa de ser o fruto de uma ação minha passada. Então eu sou responsável, não tenho como fugir disso. Então a ideia do Karma Yoga é tratar como um processo, tratar isso como uma ciência da ação. Seria um caminho para romper com todas essas correntes da prisão ilusão. Seria assim, eu estou me construindo, as minhas ações de hoje estão construindo o futuro, estão construindo as minhas prisões, eu que estou moldando esses elos, dessas correntes. Então, o estudo das minhas ações agora me permite me libertar dessas correntes futuras. Então, na verdade, essa é a intenção do Karma Yoga, essa é a intenção da ciência, né, de estudar essa ciência. Seria uma libertação. Nessa ideia de construção, né, de construir o ser, ele trata o caráter como um agregado de tendências. Então, até acho que nós fizemos um estudo a respeito dessas tendências boas ou más. Então, a quantidade, o conjunto disso, tendo mais tendências boas ou mais tendências más, elas importam no meu caráter. Então, meu caráter hoje não deixa de ser o conjunto dessas tendências que eu fui construindo nessas ações passadas. Isso é interessante, assim, porque as nossas ações, elas se baseiam, segundo Vivekananda, as nossas ações, elas se baseiam na ideia do ego e nas aparentes contradições do ego. A gente faz um estudo, uma reflexão mais apurada das nossas ações, tenta buscar o motivo, a motivação, na verdade, dessas ações. Acho que a gente já até estudou isso uma vez, que sem esse estudo, sem essa reflexão, é como se a gente agisse no automático. E aí parar para pensar assim, poxa, por que eu estou fazendo isso? Por que tal isso? Quais são as motivações? Quais são as desculpas, entre aspas, do porquê das minhas ações? E aí a gente percebe que não deixa de ser inclinações egóicas. Elas vêm do ego, na verdade. Eu acho esse ponto aqui muito interessante, principalmente essa frase do somos capazes de ler o livro que temos mérito para ler, porque dá essa ideia dessa construção. Eu sou hoje o que eu construí, as minhas ações passadas, e então a partir dessas tendências eu consigo ter acesso às próximas informações, a um próximo nível, que eu imagino que ele use como analogia aqui do livro. Quer dizer, eu só sou capaz hoje de vivenciar, presenciar o que está acontecendo, exatamente em função dessa construção que a gente teve ao longo do tempo. É interessante isso, porque até coloquei que faz uma frase do final do capítulo 2, que ele conecta a ideia do próximo capítulo. Que assim, cada um é grande em seu próprio lugar, mas o dever de um não é o dever do outro. É muito interessante aqui quando ele aborda a palavra dever,
porque até então a gente está falando de ação, né? O Karma Yoga, ação, o caminho da ação. E aí o dever. Mas o que a ação tem a ver com dever? Achei muito interessante a colocação da palavra dever, porque a ação em si, ela pode ser um desperdício de energia até. Se eu estou só agindo sem me preocupar, sem refletir do porquê, daqueles motivos que a gente estava falando sobre analisar as tendências, é só uma ação, ela pode ser até um desperdício de energia. Mas na hora que traz a ideia do dever, ele eleva um pouco a ideia da ação. Porque se eu disser assim, eu faço determinada coisa por dever, ganha um outro ar, assim, ganha um outro corpo. Aí eu tenho que me preocupar mais com esse dever. Qual é a função, o objetivo desse dever? E eleva também até as ações para chegar na ideia dessa frase, cada um é grande no seu próprio lugar. Eu não tenho mais como comparar a minha ação, o meu dever, com o seu, porque nós temos deveres diferentes. Essa ideia do cada um é grande no seu próprio lugar. Não posso dizer que, porque eu faço determinada coisa, ou porque eu supostamente sou tal coisa, eu vou ser melhor do que o outro. E aí, estava dizendo do próximo capítulo, porque ele fala, né, haja sem cessar, mas não se apegue à ação. Em uma referência do Gita, ele inclusive fala assim que essa é a ideia central do Bhagavad Gita. Se a gente lembrar da história do enredo do Arjuna, que ele não quer agir ou pretende se abster de agir, e na verdade Krishna tenta mostrar para ele, não, você tem que agir, porque é o dever. E aí ele traz uma ideia aqui, seguinte, se a gente analisar o universo, tudo está em ação. Os planetas, desde o que a gente considera como lei das forças do universo, seja gravitacional, a gente considera como leis assim que existem, talvez sem motivo, mas ele diz, não, é ação, o universo todo está em ação. E para que serve toda essa ação? É um movimento de libertação. Tudo está tentando, na verdade, se libertar. Então nós também estamos tentando nos libertar. Essa seria uma ação inerente do homem, né? Você se movimenta não sem sentido, não sem motivo, mas buscando a ação. Aí tem um que eu gosto aqui, que ele diz assim, a ação está em tudo, e tudo está em ação. Tudo está agindo para libertar-se. Então daí a gente tira que, ou deveria tirar que nós não podemos nos abster de agir. Tá? A gente não pode se acovardar diante da ação. Por isso que ele diz, faz a referência do Gita. E aí, eu estava falando do dever, o dever leva também a uma ideia de renúncia, de desapego e egoísmo. Acho que essa é a ideia principal do livro, é a ideia da renúncia, desapego e egoísmo. Durante todo o livro fala sobre isso, trazendo, acho que uma abordagem diferente a cada capítulo. Em um ponto vai ser até de uma forma mais fria no sentido de dura, assim, renuncia, sabe? Se liberta disso. E do outro lado, que eu digo nessa variação, que no outro lado tenta dizer assim, você é importante, então não se apegue ao dever. Seriam abordagens diferentes que eu percebi assim, durante a leitura. Aí, essa frase também eu achei muito interessante, deixei aqui na tela para vocês. Atue como se fosse um estrangeiro nessa terra, com residência temporária, porque a servidão é terrível. Gostei dessa frase, achei importante destacar, porque traz essa ideia realmente de a gente agir sem o apego. Me leva à reflexão, nos leva à reflexão. Se eu estou aqui como um estrangeiro, como um visitante, por que eu vou criar raízes? E aí eu até peço licença para usar um texto assim, da internet, que eu não vou saber a autoria, mas que para mim faz total sentido com essa ideia desse capítulo, que é um conto de um turista americano que vai visitar um sábio no Egito, e lá chegando ele se depara com um sábio vivendo em um quartinho, só com uma cama, um móvel com alguns livros, e aí ele, impressionado, se pergunta para o sábio, como, né, você é um sábio, vive com tão poucas coisas, onde é que estão os seus móveis, seus pertences? Aí ele pergunta para o visitante, e onde é que estão os seus? Ele, mas eu sou só um visitante, só um turista. Aí o sábio conclui, eu também. Eu acho que isso
para mim é incrível, assim. Como seria a nossa existência talvez mais fácil, mais desapegada, se a gente tivesse esse olhar de estrangeiro, que é o que está no livro do Swami Vivekananda. Então, desse capítulo, o resumo seria assim, que o ensinamento é que nós devemos trabalhar, mas não como escravos do trabalho. Porque qual a diferença? Na hora que eu me identifico com o trabalho que eu estou fazendo, aí eu me torno o escravo desse trabalho. É simplesmente o apego, a identificação é o apego. Lendo o livro dá uma ideia de que parece até ser fácil a gente chegar nessas conclusões. Mas ainda diz, a tarefa é difícil, só que o desejo por libertação, que é natural do homem, ele é superior a todas essas tendências, que seriam, né, o conjunto de boas e más ações. Então, quer dizer, existem as boas e más ações, nós temos essas tendências, mas o desejo por libertação pode ser encarado como natural, é uma força dessas da natureza, como eu disse antes, assim, que o universo está em constante ação. E aí ele diz também que a liberdade da alma é a meta da yoga. Aí aqui no capítulo 5, daí para frente, seria aquela abordagem mais fria. Eu disse para vocês assim, eu achei muito interessante, porque parece assim, poxa, eu estou te dando todas essas lições, todas essas ideias, falta o que agir, né? Deixa de muita moleza. E assim, o mundo não precisa da nossa ajuda. Não foi feito para que eu ou você o ajudássemos. Foi até acho que a gente já abordou esse tema em alguns estudos aqui. A gente tem essa ideia do ajudar, né, o próximo, do ajudar o outro, ou o que fazer para ajudar o mundo. E aí é muito interessante, é muito mais amplo do que só essas palavras aqui. Mas aí ele diz que o mundo é perfeito. Perfeição nesse sentido significa adequação. Então ele é adequado, ele é perfeito porque ele é adequado para cumprir o que o mundo precisa. Então tudo o que existe aí tem uma comparação que ele faz que eu acho que é incrível, que seria do oceano. O oceano está repleto de água, e aí você tem uma maré alta num lugar, uma maré baixa no outro. Ele é um complemento. Então, eu olho para o mundo e vejo desastres, vejo sofrimento, vejo não sei o quê. Se a gente olhar isso, encarar de uma forma de que tudo aquilo é necessário, de alguma forma tudo aquilo que está acontecendo tem uma influência de um outro lado. Existe sempre essa variação das correntes, das marés assim, no oceano. Acho essas analogias perfeitas. É muito interessante, assim, porque de certa forma dá uma resposta assim, para essas necessidades nossas assim, de querer ajudar, de ver as coisas e acabar sofrendo, né, com o que a gente vê no mundo. Assim, você, poxa, na verdade eu olho tudo isso como... Por que não olhar tudo isso como um exemplo? Assim? Tipo, já que tudo está ali, às vezes isso serve como um exemplo para todos nós. Assim. É interessante, eu vou puxar depois isso com outro conceito que ele fala aqui. Então, assim, o capítulo 5, em resumo, ele reforça a ideia do desapego. E, como eu disse, ele pode soar um pouco como frieza. Mas se a gente analisar, o mundo ele segue perfeitamente sem a nossa ajuda. E a ideia que eu ia dizer, o mundo é um enorme ginásio moral. Ele traz esse conceito, assim. Como se tudo isso fosse, então, né, um grande ginásio moral, onde nós estamos exercitando todas essas tendências, todas essas predisposições. Enfim, acho que isso é muito interessante. No sexto, então, ele segue um pouco mais com a ideia do desapego. Para completar, fechar o 5 aqui. Ele fala o seguinte, uma vida perfeita é uma contradição em termos. A gente tem essa ideia da busca da vida perfeita, né? Talvez, vou resolver os problemas do mundo porque tem que ser perfeito e tal. E essa conclusão de que a vida perfeita já é uma contradição. Mas como assim a vida é uma contradição? Aí a gente precisa de uma bagagem, assim, a própria vida, ela serve como exercício, como instrumento, né? Ela é parte da ilusão maia, né? Então não tem como eu esperar a perfeição do que é a ilusão. Então acho que eu faço essa comparação com essa frase. E aí com relação ao desapego do capítulo 6, que Swami Vivekananda ele usa como analogia os instrumentos musicais. Porque nos instrumentos musicais a gente tira a ideia da vibração. Você toca ali, aquela onda sonora vai chegar em algum lugar, ela vai produzir seus efeitos. Então a ideia do karma seria
como a vibração da música. Não adianta, não tem como destruir aquela vibração. Ela vai causar os seus frutos. Mais cedo ou mais tarde, toda ação que nós dissemos no início, ela seja mental ou física, ela vai gerar os seus resultados. Então, é a ideia da causa, né? Todo resultado tem uma causa, todo fruto tem uma causa. Então, a ideia seria do Karma Yoga, a ciência da ação. Estudar essa ação para então ter um pouco de controle sobre, ou esperar ter um controle sobre esses resultados. Aí outra ideia que é fantástica nesse capítulo 6, que de certa forma relativiza o que é bem e mal. A gente tenta muito definir o que é bom, o que é ruim. E o que eu acho fantástico é que ele diz assim, não existe uma ação puramente má e não existe uma ação puramente boa. Porque não existe o bem absoluto e não existe o mal absoluto. E eu digo assim, uma abordagem fria, porque tem até um exemplo assim, que eu nem coloquei aqui para falar, mas que seria assim o do livro, que ele diz assim, eu estou falando, por eu estar falando, eu estou matando micróbios. Então, assim, uma coisa muito simples, eu posso imaginar que o que eu estou fazendo não causa mal a ninguém, mas tem seu efeito. E o efeito ele pode ser mal ou ruim, depende do ponto de vista. Eu tinha usado um outro exemplo para mim, assim, que seria, poxa, o fato de eu existir, o fato de eu estar aqui hoje, eu posso imaginar que eu não estou fazendo mal para ninguém, mas eu já estou ocupando o espaço de alguém que estaria aqui, certo? Assim, se a gente imaginar que espaço, né, física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, uma ação que eu imagino que não tem mal nenhum, ela acaba sendo um mal para alguém. Aí eu sou mais radical ainda, uma comida que tá no meu prato não está no prato de alguém. Então, nesse sentido, pode não ser mal para mim, mas está sendo mal para alguém. Tá? Então, essa ideia, o que isso está relacionado com apego, né, com essa abnegação? Se eu aceito esse princípio de que não existe nada puramente bom, nada puramente mal, me liberta um pouco desse sofrimento de esperar que as coisas têm que ser boas, de que que a vida tem que ser perfeita. Eu me libero um pouco dessa expectativa de estar preso, de estar apegado a esse resultado bom. Interessante é que isso economiza muito sofrimento, né? Quando a pessoa adota essa postura, né, ela passa a sofrer menos. É uma chacoalhada no ego, claro, quando você se depara com essa realidade, você te confronta, mas depois economiza sofrimento, economiza energia, né? Você não fica mais... Outra coisa que eu pensei também, que a perfeição pertence aos deuses, que a gente não tem que esperar isso. É só uma estrela que você mira e segue no caminho. Mas não pertence a nós. Talvez uma outra roda daquelas milhares. E é super interessante isso, exatamente essa compreensão, porque se eu aceito que eu não preciso ser perfeito, que eu não preciso manifestar uma perfeição, você falou, economiza sofrimento, que aí eu me frustro menos. Porque também não quer dizer que você vai cair no extremo oposto, porque você sabe que esse ideal você não vai alcançar no mundo da dualidade, não quer dizer que você também não busque se aperfeiçoar, quer dizer, porque você trouxe ali logo de cara aquela frase ali, o mundo é perfeito, perfeição significa adequação. Então essa palavra, porque se você não faz o melhor, possivelmente você não está sintonizado. Ou não está sintonizado, sua ação não vai ser adequada, não vai ser a ação correta. Né? Interessante também. E é muito interessante. Contra essa ideia da passividade, que é aquilo que nós vimos no início, da questão do dever. Né? Por exemplo, o dever ele precisa de muito mais reflexão, assim, porque eu não estou na passividade, que é o que Krishna tentava orientar Arjuna. Eu vou procurar fazer o meu dever, cumprir o meu dever da melhor forma. Né? Então, aí disso eu fujo da passividade. As coisas existem, eu aceito. Mas não quer dizer que eu não vou agir. Né? Porque tudo é ação. Do lado. E tem uma analogia que eu acho incrível também nesse capítulo. Coloquei só uma lembrança aqui, é que cuide de seus filhos como faz uma babá. Ele faz uma analogia, por exemplo, a babá, ela cuida da criança com muito amor,
afeto, responsabilidade, mas chega no final do dia, ela se despede e vai para casa. Quer dizer, colocando na nossa realidade, assim, essa analogia seria, poxa, eu vou fazer tudo com esse amor, com esse afeto, com essa responsabilidade, eu vou cuidar do meu dever com esse amor, afeto, responsabilidade, mas sabendo que na hora que chegar eu dou tchau. Seria aquele último estudo que a gente estava comentando do Swami, ele trazendo a história da carruagem, né? Na hora que eu precisar descer da carruagem, tchau carruagem. Não vou ficar lá pegado, segurando nela, não posso ir, não posso te deixar. Agora, e antes de fazer o dever correto, ainda vou conseguir identificar o seu dever. Porque o que, como a gente faz mil coisas, né? Se perde em ações frutíferas, enganos. Encontrar o seu caminho, o seu dado, isso já era uma questão antes, né? E acho que muitas pessoas que pistas, que você... Ele trouxe uma frase bem interessante, quer dizer, que é bem do Bhagavad Gita. O dever de um não é o dever do outro. E no Gita é muito claro, não adianta você fazer o dever do outro. O melhor que você faça e descuidar-se do seu, não tem mérito aquela ação. Às vezes a pessoa faz para poder ou ser vangloriado, ser reconhecido, ou até para alcançar o céu, assim, dentro da ideia dele, um lugar melhor, um estado de consciência melhor. Mas não tem dever, porque ele está fugindo à ação que é dele. E aí entra naquele ponto que o Elias trouxe, a questão da motivação, né? Eu estava lembrando disso. Quando a pessoa foge e aí quer fazer o do outro, ele quer fazer o do outro, porque acha que, de repente, às vezes o do outro é melhor visto naquele contexto, é mais valorizado. Né? Então, às vezes tem isso, essa motivação já coloca ele completamente sem sintonia, né? Sim. E aí, talvez, a vida vai dar os sinais. Sim, aí ele não vê, porque a pessoa assim, ela está apegada a essa motivação equivocada. Né? Ele nem percebe. Pode ir assim, vai a vida inteira. A vida inteira, exatamente. Ela vai ter que sentir, aí fala muito assim, sentir o coração e você vai se distanciando do seu coração. Mas adoece muito, a gente adoece muito. Acho que é muito importante essa palavra assim, da motivação, que a Lívia bem lembrou. Porque eu posso, às vezes, por exemplo, tentar agradar alguém, aí eu passo a vida inteira tentando agradar uma pessoa e agindo tudo em função de tentar agradar. Né? Quer dizer, minha motivação, na verdade, então, é o ego, porque aí eu quero agradar, porque eu quero o resultado desse, o que essa pessoa vai me dar em troca e tal. E aí, como você falou, a vida inteira a gente agradar o relacionamento, né, no parceiro, os pais, depois os filhos, não sei o quê, a vida inteira. E aí, no capítulo 7, que ele já aborda a liberdade. Desde o início, ele deu a ideia de que o motivo do estudo, da ciência da ação, era a libertação. E aí no 7 ele vem dizer que renunciar é o único meio para sair da escravidão. Se a gente chegar na conclusão de que tudo é limitado, tudo é condicionado, o dual, aceitar as coisas, aceitar a ilusão, e aí, poxa, se eu percebo, aceito que tudo é isso, eu vou renunciar a tudo isso, eu não preciso disso. E aí apenas renunciando seria então o meio para sair da escravidão. Que ele coloca. Você traz uma ideia interessante, né? Quer dizer, quem é que é de fato o senhor da ação? Porque a básica renúncia é você renunciar a isso, né? Esse papel que o ego, né, na verdade, se apropria indevidamente, né? Você fez o link perfeito para o que eu ia dizer agora. Muito bom. Que ele diz assim, de acordo com as escrituras, há duas maneiras de fazê-lo. Que é o que está aqui, o net, não sei se a pronúncia correta é essa, que seria a tradução isto não, e o it, que é isto. O net, já de uma forma negativa, aí ele diz assim que é o mais difícil. Fazer toda essa análise da motivação e do porquê das coisas, fazer toda essa reflexão e tomar exatamente essa atitude que você falou, assim, de ter o controle sobre
as vontades. Eu não vou fazer tal coisa, porque isso não é importante para mim, eu não quero isso, quer dizer, tal coisa eu vou fazer só porque vai me dar um status ou um prazer momentâneo, mas não. E aí você diz não para os seus desejos. E aí por isso que ele diz que esse seria a forma mais difícil. E aí oposto a isso, que é o it, que é o positivo, diz que é o mais fácil, no sentido que é o que a maioria de nós fazemos. É o caminho pelo mundo. Lembro de novo de um estudo que a Lívia disse assim, porque dos desejos, né? A gente acaba usando os desejos como, quer dizer, o ego, você fala do ego, a gente acaba usando o ego a nosso favor. Seria isso, o uso dos apegos para romper com os apegos. E aí ele coloca isso, que seria exatamente o caminho do Karma Yoga. Ação e experiência. Aí eu tenho aquela atitude, recebo os resultados, os frutos daquela ação, aí, poxa, não era isso, vou lá pro net, não é isso. Aí, então eu vou sofrendo as consequências dos meus atos, então eu vou usando os apegos para me libertar dos próprios apegos. Então por isso a liberdade. Quer dizer, quanto mais a pessoa sofre pelo apego que ela sabe, quanto mais apegada, obviamente mais sofrimento, né? Isso. Claro, está envolvido ali um prazer imediato nessa relação de apego, ou pelo menos a perspectiva do prazer, que é o que aprisiona a pessoa, né? Só que vem frustração sobre frustração. Dentro dela começa a emergir aquela força que você falou no início, né? Do desejo de se libertar. Porque é tanto sofrimento que aquilo é fora, é totalmente contrário à natureza da alma. Então, você quer se livrar daquilo, sair realmente daquilo, né? E você começa a provocar algo. Porque, assim, na verdade, nada corre fora, né? É tudo dentro. Porque, assim, você quer se livrar de algo que, na verdade, está dentro de você. Porque você tem um apego, você tem esse sofrimento todo, são as várias personalidades egóicas que você tem que estão apegadas àquilo, que estão causando esse sofrimento em você mesmo. Então, assim, é a luta contra, sei lá, o seu ego da mentira, o seu ego, né, da luxúria, cada personalidade dessa que a gente tem. Então, assim, que nem tem uma amiga minha falar do Alt-Whitman, né, que fala contradigo a mim mesmo porque sou gasto. Né? Eu entendi que isso como as várias personalidades que a gente tem, porque é um trabalho contra o que a gente tem desde que nasceu, né? Assim, a gente foi se aperfeiçoando nisso e agora mais o resto da vida para tentar ir contra, né? Destruir isso. Nem se falou de negar e contra o seu desejo. É um trabalho, assim, contra você de certa forma, né? Só que para você não ceder o desejo é simples. A questão é que é muito difícil. Você não vai cair naquilo. Tá pedindo para você fazer alguma coisa, você não vai fazer. Mas é complicado. É uma luta interna, né? Agora, quando você fala assim, o ego se arrepia. Porque, assim, negar o seu desejo é o que o ego menos quer. Então, aí vem o caminho positivo, e daí você não está negando o desejo, mas você está reforçando uma outra coisa, para que essa coisa seja mais forte que isso e perca a graça, sabe? Você tira a energia daquilo sem necessariamente se lutar com aquilo, então é mais fácil. Você tem uma força muito poderosa para lutar contra o desejo dessa forma, né? É que nem criar criança, né? Principalmente se bater de frente vai dar problema. Quem é realizado, que as alegrias da alma é muito superior que as alegrias da personalidade, é por ignorância, porque a gente não trilhou isso ainda. E é interessante que você fez completou assim o net com o it, quer dizer, o positivo com o negativo, porque ele aborda duas yogas, o Jnana Yoga e o Karma Yoga, que na verdade nós vimos lá no início, e ele fala no início do livro, que são 4 então caminhos, né? E aí, quer dizer, um elimina o outro, é o que você falou agora, que na verdade eu estou usando um e ao mesmo tempo está vindo o outro. Talvez em um momento eu seja mais propício a começar por um caminho, né? Mas não necessariamente um caminho anula o outro. E o que a Joyce falou, assim, eu achei interessante, porque fala assim,
tem agora na vida, né, essa oportunidade de ir contra isso, né, desconstruir tudo isso, mas aí volta a ideia de que nós somos a construção de ações passadas. Quer dizer, na verdade, hoje eu já sou o que eu já vim construindo, né? Então, quer dizer, eu não estou no início do caminho, assim, na verdade eu já estou no meio, de certa forma. No meio no sentido de que a gente já fez por onde para chegar aqui, e aí, na verdade, essa construção continua. E aí você falou, assim, do sofrimento. Eu vou sofrer tanto por aquilo reiteradas vezes até o momento que ocorre esse, pô, e aí, se eu dizer não agora, ou se eu perceber que eu não preciso disso, e se eu abrir mão, que é o desapegar, e se eu desapegar disso aqui, aí passou. E aí acaba sendo um exercício que vai funcionar. Você falou, né, talvez o ego se arrepie, porque na verdade se você tem a disciplina para dizer não a um desejo, é a mesma disciplina que você vai precisar para dizer não ao outro, né? Ele, na verdade, ele é uma cadeia, assim, que daqui a pouco você está livre dessas correntes. A ilusão de que aquilo vai te trazer felicidade. Enquanto essa ilusão persistir, não há nada que te... É como se a alma se convence de que, de fato, não é ali que ela vai encontrar felicidade. Aí que ela desiste. Porque senão fica aquele desejo de... Sabe relacionamento mal resolvido? Sabe, codependente, que a pessoa se manipula o outro, aí dá uma migalhinha e some um pouco, aí volta, dá uma migalhinha, aí a pessoa vai, recebe aquela migalhinha, acha o máximo e fica ali assim, achando que vem alguma... vicia naquilo, entendeu? Mas nunca virá, porque nunca vai passar daquilo. É mais ou menos isso, né? Até a hora que se convence, desiste, né? E aí ele fecha o capítulo 8 de uma forma bem mais prática, ou trazendo uma abordagem mais prática para tudo que foi visto e construído durante o livro, seria essa, acho que, ideia principal. Assim, o Karma Yoga é, portanto, um sistema de ética e religião que pretende alcançar a liberdade por meio do inegoísmo e das boas ações. Pode até parecer, de novo, contraditório a ideia do boas ações. Toda vez que eu lia, ou puxava, ou grifava essa palavra, poxa, mas a gente não acabou de falar que não tem o bom e o mal e tal, mas enquanto dualidade, eu tenho um parâmetro para bom. Então eu vou usar dessas boas ações do parâmetro que a gente conhece, né? Quer dizer, a ideia seria essa. Sempre buscando, então, a liberdade por meio do inegoísmo. Renúncia é igual a libertação. Ética, as palavrinhas, né? Ética, que também é o parâmetro que a gente tem. Poxa, tudo que eu li até hoje sobre Vedanta ou hinduísmo traz a ideia da ética como já existe um modo de agir, assim, da gente evitar determinadas más ações, né? Ou evitar, então, que os resultados dessas más ações. E é interessante também o uso da palavra religião, porque a religião às vezes tem um significado de ritual. Porque, por exemplo, trago uma analogia. A gente se reúne aqui, né, é um ritual, e naquele momento é uma oportunidade de eu estar com esse pensamento, com esse foco espiritual, né? É esse exercício. Então, no sentido de prática, a religião aqui eu pelo menos entendo como esse sentido de ritual, reiterado, prática. Só através dessa reflexão reiterada das ações, das motivações, eu vou poder pretender alcançar essa liberdade, ou essa renúncia. E acho que a frase final, assim, que eu acho muito interessante, acho que vale a pena colocar aqui de novo, que o mundo é um grande ginásio para exercitar o inegoísmo. Teria como... O livro, assim, ele não é tão extenso, uma leitura gostosa, rápida até, que na verdade nos faz refletir muito mais. E a minha ideia não é pretender trazer tudo que está no livro
Primeiro porque eu seria incapaz assim, de resumir todas essas ideias, não sou nenhum homem santo para conseguir resumir tudo isso para vocês. Mas eu fiquei também com outra ideia no meio do caminho, assim, falei, poxa, durante a minha leitura vinham várias reflexões, assim, várias conclusões, algumas sacadas, que você, poxa, que legal isso. E aí seria muito chato tirar a chance, assim, né, de que, para quem não leu e vai ler, ter essas conclusões, essas mesmas reflexões, né, e para quem já leu, ler de novo e falar, pô, não tinha prestado atenção nisso daqui e tal. Eu falei, pô, seria então incapaz de resumir tudo, de trazer todas as ideias, condensar tudo, e também seria uma maldade tirar essa oportunidade, assim, tirar o véu, né, do que está ali dentro. Então, só isso. Tem alguma pergunta, assim, na verdade? Eu fiquei pensando, quando você trouxe a ideia do Boa, né, você fez essa reflexão agora no final, jogando lá para o início, né, que ele fala que na verdade não há nada que seja totalmente bom e nada que seja totalmente mal. E aqui ele fala para a gente, né, que pretende alcançar a liberdade e tal, no meio do egoísmo e das boas ações, né. Isso estaria ligado mais à motivação do que propriamente ao resultado. Porque às vezes, quer dizer, ambas as coisas, né, porque as duas são importantes. Mas você tem um controle maior, em parte também, sobre a motivação. Uma parte não, porque há muito da nossa motivação que é inconsciente. A gente vai descobrindo no caminho. Já viram aquelas desculpas que as pessoas fazem isso? Não foi minha intenção. Aí repete 2 vezes. Não foi minha intenção. Na terceira, não foi sua intenção, você só não está assumindo, né? Então tem isso, quer dizer, uma parte da nossa motivação é inconsciente para nós. E também é inconsciente para nós o resultado das nossas ações. A gente tem, às vezes, consciência de resultados imediatos daquilo que está ao nosso alcance. Mas por isso que a gente fica, às vezes, na ilusão de que a ação foi totalmente boa ou a ação foi totalmente má, porque a gente não vê todas as relações, as implicações, né? Que é próprio da natureza, é além da nossa percepção limitada. Isso é próprio da consciência universal, não tem como, né? Então eu olhei assim, eu fiquei refletindo, né? E de repente uma coisa que ele traz ali como dica é isso aí, o inegoísmo. Porque o inegoísmo, ele expande. O egoísmo aprisiona, fecha. E se você for olhar assim, que tudo que é mal tem a ver com o egoísmo. Toda ação que ela é má é porque você focou só no seu desejo, na sua necessidade, você não incluiu os outros, né? Não fechou, né? Fechou. E isso, na verdade, mantém você mais aprisionado, né? Você fica confinado. É interessante isso, assim, que você destacou. E aí eu lembro, assim, um pouco da ideia do livro, dele sistematizado, talvez, quer dizer, a intenção disso. A intenção de como essa mensagem foi passada. Por exemplo, lá quando ele aborda o não existir o absolutamente mal, o não existir o absolutamente bom, ele está querendo trazer a ideia do se libertar, assim, não se apegar, seria da renúncia. Assim. E aqui ele já está falando da motivação, como você falou. Por exemplo, uma coisa é eu aceitar de que o que eu estou fazendo não tem como ser totalmente bom ou totalmente ruim. Então eu vou aceitar isso, desapego. Porém, não deixo de focar nas boas ações, né, que aí seria a motivação. Assim. Aí, por isso que eu digo, sistematizado lá, ele está com um foco, aí ele chega aqui já com outro foco, que eu falei no último, é a ideia da prática. Lá ele está falando da renúncia, aqui ele está falando da prática. Isso, essa prática não é totalmente boa, então também, porque o tempo que eu estou ali... Sim, no olhar do seu parente, com certeza não. Isso é o tempo que você não está com ele na perspectiva do interesse dele, entendeu? Mas as pessoas acabam sendo beneficiadas quando você se transforma, você acaba beneficiando o meio. Então é interessante a gente fazer essa reflexão, porque nós que praticamos meditação somos às vezes acusados de sermos pessoas egoístas, porque essa prática é egoísta, você devia estar fazendo isso ou aquilo, né? Veja, o que não impede que façamos também isso ou aquilo, né? Mas é uma visão diferente, porque veja, esse é um trabalho que só você pode fazer, né? Que é o olha, eu sou amiga que nem precisar da sua própria saúde, fazer a sua atividade física, se alimentar corretamente. Isso, ninguém pode fazer mais por você. Só quando você era bebê que a sua mãe fazia, mas de
Depois é sua obrigação, né? E o Swami, ele trouxe isso numa palestra, acho que foi de sábado, não me recordo, quando ele fala do Dharma, que o Dharma de toda a alma é realizar essa verdade, realizar Deus, realizar essa consciência absoluta. Então, se você não cuida disso, você está violando o seu máximo dever, porque todos os outros deveres, porque lógico, nós não temos somente aqui, né? Mas todos os outros são menores diante dele. Então, é como ele comentou até uma coisa interessante. A prática da caridade é algo bacana e nós devemos fazer. Mas a pessoa, a título de ser caridoso, descuidar da sua prática espiritual, porque veja, caridade não é necessariamente espiritualidade. As pessoas às vezes confundem. Ela pode ser um exercício de Karma Yoga, mas para ser um exercício pleno de Karma Yoga, primeiro você tem que estar consciente da sua ação, de oferecer aquilo, perceber quem é que você na verdade é um instrumento. Senão você está criando um problema para si. Ah, como ele até falou isso, né? Eu superior aqui estou ajudando você que está precisando de mim, ó. Olha que inversão, né? Então é sutil isso. Eu li, não tem nada a ver com a Vedanta, mas assim, até serve, né? A questão da prática. Que a história do dízimo, na verdade, o dízimo, ele significa você dar 10% do seu dia à prática espiritual. A prática não é ler livro, não é frequentar algum local. É a prática mesmo, no caso, a meditação, tudo. No caso, 10% do dia seria 2 horas e pouco no dia. É você sentar e isso, na verdade, que seria o dízimo. Boa. E aí a gente... Eu sou do E faz todo sentido. 2 horas e pouco do seu dia, mas dividindo do jeito que você pode. Ou seja, medita meia hora de manhã, uma hora de manhã, uma hora à noite. A gente não veio aqui para construir coisas, mas construir a si mesmo. Sim. Através do trabalho. Através do trabalho. Eu vou procurar a fonte disso e eu... Acho que antigamente tinha questão de escambo, então a gente tinha mais contato com a natureza. Então essa meditação até em natureza, se cuidar da natureza, já é um aspecto contemplativo que te permite elevar a nível mais sutil de consciência, né? Ao passo que quando a gente está preso à matéria, a gente não consegue. E as igrejas não criticando. E além de fazer algo para você, Fizeram... fazer algo com benefício também para a natureza em si. Mas é interessante essa relação que ela trouxe, porque ele me fez lembrar uma fala de Ramakrishna com relação à prosperidade. Porque qual é a associação que normalmente as pessoas falam do dízimo? É da prosperidade. Você se torna próspero por você dar o dízimo. E é perfeito nessa relação que ela trouxe. Porque o que é essa prosperidade? As pessoas pensam que é dinheiro. Não é. Quando ele e o 10% que você tem que dar não é do dinheiro, não é do seu salário. E aí Ramakrishna fala assim, vocês são tão criteriosos de às vezes não gastar o dinheiro aqui, ali, às vezes não quer nem dar uma ajuda, né, para alguém que está precisando, mas gasta, por exemplo, a sua energia falando mal dos outros, ou então com inutilidade, só consumindo sua energia. Então essa prosperidade é uma prosperidade espiritual. Olha que lindo, né? Que relação interessante. É porque essa possibilidade da expansão da nossa consciência, a ponto de se elevar, vai nos permitir o aspecto do poder criativo. E esse poder criativo, consequentemente, pode trazer bonança, melhoria para o planeta, para as pessoas. Sim, com certeza. Aliás, beneficia em tudo a pessoa. Isso que beneficia, você já está impactando. É porque a mente estabiliza e você começa a enxergar, abre-se, sendo diretamente o terceiro olho começa a despertar, a tua glândula pineal começa a acessar frequências mais sutis, que vão te dar você realmente. Se potencializa. Sim. Por isso que a gente tem que purificar o corpo, a alimentação, etc. E tipo de desejo, né? Sim. É interessante essa ideia que a Joyce falou do egoísmo, né? Não estava no livro, mas eu estava assistindo uns vídeos e assim, é interessante o tema. O que eu ia encontrar sobre Karma Yoga, né, nos vídeos e tal. E aí tem uma ideia da expansão, acho que você falou, eu conectei e lembrei. A ideia da expansão, né? Por exemplo, passar a expandir, passar a compreender
o que está ao meu redor parte de mim, assim. É diferente do eu estou me isolando, mas para uma prática que eu vou expandir, que às vezes é necessário esse isolamento assim para você chegar nessa expansão, senão seria do que vai adiantar eu estar o tempo todo externo, o tempo todo agradando todo mundo, né, preso nessa ilusão assim, de que eu vou agradar, de que Himadre Rashame Jayantya